Olá, sou o Mário Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu quero mencionar sobre o desejo que eu vejo várias pessoas apresentando nas manifestações que acontecem em várias partes do Brasil, pedindo uma Constituição anticomunista. E eu quero dizer a vocês que, por mais que eu esteja preocupado com essa situação que o Brasil vive nesse final de 2022, e por mais que eu ache que, de fato, o Brasil precisa de uma nova Constituição, ou antes, o Brasil precisa de uma Constituição, porque eu quero mostrar para vocês, o Brasil nunca teve uma Constituição. Eu acho que a ideia de uma Constituição anticomunista é extremamente perigosa. Uma Constituição que criminalize o comunismo, eu sou totalmente contra isso. Primeiro, eu quero dizer assim, por que eu digo que nós nunca tivemos uma Constituição? Infelizmente, a maioria dos brasileiros não sabe o que é uma Constituição. A gente tem uma lei que a gente chama de Constituição porque ela vale mais que as outras leis. Mas não é. Isso não é uma Constituição por dois motivos. Em primeiro lugar, porque uma Constituição é uma carta de princípios. Isso que a gente chama de Constituição não é uma carta de princípios. Tá? Então eu digo, por exemplo, licença paternidade. Independentemente do que você pensa sobre licença paternidade, se é bom, se deve manter ou se não deve manter, isso não é assunto para estar na Constituição. Isso estaria num código trabalhista, uma coisa assim, mas nunca numa Constituição. Isso não é princípio. Agora, por outro lado, o princípio da presunção de inocência. Aí diz assim, ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso daí não é presunção de inocência, porque isso aí só se aplica quando se trata de uma acusação criminal. Se não é crime, você não é presumido, não tem o direito, não por meio desse dispositivo constitucional, de ser presumido inocente. Então, por exemplo, uma multa de trânsito. Isso não é considerado crime. Então, você toma uma multa, você não tem o direito de ser presumido inocente. Não à luz da Constituição. Por quê? Porque esse dispositivo que eu citei só se aplica para acusações criminais. Tá? Então, a gente precisa de uma carta de princípios. E mais que isso, tá? Todas as constituições, os países sérios, pelo menos, né, elas são sempre aprovadas por plebiscito. O Brasil teve várias leis que chamaram de Constituição e até onde eu sei nenhuma delas foi aprovada por plebiscito. Aliás, nunca nem se teve a ideia de, quem sabe se a gente fizesse um plebiscito para aprovar essa Constituição. Então, duas coisas. Primeiro, é uma carta de princípio. Segundo, tem que ser aprovada por plebiscito. Nenhuma dessas leis que a gente teve, que a gente chamou de Constituição, teve isso. Tá? Agora, em relação à questão anticomunista, as pessoas dizem, a nossa lei já proíbe o nazismo e deve proibir o comunismo também. Não, eu acho que não deve proibir nenhum dos dois. Porque, como eu disse, a Constituição deve ser uma carta de princípios. E um dos princípios que eu acho que precisa estar garantido na Constituição é o princípio de que determina o que é um crime. Um crime é uma ação, algo que modifica a realidade, ou pelo menos que tenha a intenção de modificar a realidade, e tem que estar pelo menos começada, pelo menos iniciada essa ação. Então, se você não iniciar essa ação, você não pode falar que houve um crime. Então, ter uma ideia, defender essa ideia, propor a aplicação dessa ideia, debater sobre essa ideia, não é crime. Em nenhuma hipótese. Tá? Por mais absurdo, por mais inominável que seja a ideia, achar que uma ideia racista é que você deve fazer uma limpeza étnica no país, que é uma ideia absolutamente abominável, que eu desprezo com toda a minha força, mas enquanto for apenas uma ideia, enquanto estiver apenas debatendo a ideia ou até mesmo propondo a sua implementação, não existe crime. Crime existe quando você começa a implementar. Se alguém de fato resolver fazer uma limpeza étnica no Brasil, escolher uma raça que ele considera inferior
e sair matando as pessoas que ele acha que são dessa raça, entendeu? Aí ele fala assim, então aí não é crime. Não, aí é crime sim, o crime é homicídio. Entendeu? O crime é homicídio. E se esse homicídio foi inspirado por uma ideia como essa, uma ideia de limpeza étnica, por exemplo, bom, isso pode ser uma qualificação. Esse homicídio se torna um homicídio qualificado porque foi praticado com esse objetivo. Entendeu? Então isso qualifica o crime, mas sozinho não é crime. Tá? E isso, meus amigos, é uma coisa da maior importância, porque, como diz aquele velho ditado, por onde passa um boi, passa uma boiada inteira. Se você abrir uma pequena brecha para dizer que algum tipo de ideia pode ser criminalizado, rapidamente eles vão botar mais e mais e mais ideias dentre essas que podem ser criminalizadas, e daqui a pouco você vai ver gente criminalizando a sua ideia, criminalizando o conservadorismo, criminalizando o pensamento de direito. Então, isso tem que ser um princípio, isso tem que ser uma coisa sagrada, tá? Enquanto for apenas uma ideia, por mais absurda que seja, não há crime, nem mesmo em você debater a ideia, ou até mesmo você propor a aplicação da ideia. Enquanto estiver no debate de ideias, não há crime. Crime, você só pode debater se houve crime ou não, se for iniciada a execução. Aí sim, bom, se for iniciada a execução, bom, aí existe uma ação. Aí você entra no mérito, se essa ação que foi iniciada é criminosa ou não é. Mas a ideia em si não é. Meus amigos, isso é da maior importância. É da maior importância. Se não tiver isso claro, que nenhuma ideia, enquanto ideia é crime, a gente vai começar a criar a polícia do pensamento. E a polícia do pensamento é uma das maiores tragédias da humanidade. Não pode haver polícia de pensamento. Ninguém pode ser criticado ou criminalizado por defender a ideia. A ideia você combate com outra ideia. Entendeu? Apenas a atuação pode ser um ato criminoso. E se essa atuação for inspirada por uma ideia, bom, essa ideia que inspirou a ação pode tornar o crime mais grave, qualificar o crime. Tá? Agora, sozinha, separada da ação, ela não é criminosa. Então, é isso que eu queria dizer, e quero dizer que a gente precisa, sim, de uma nova Constituição, porque, quer dizer, isso que a gente tem nem merece ser chamado de uma Constituição, mas mesmo que merecesse, a última contabilidade que eu fiz tinha assim, em torno de 3 emendas por ano. Que história é essa? Uma coisa é você dizer assim, não, a Constituição não é imutável, porque afinal de contas as coisas mudam e você tem que adaptar a Constituição à mudança, mas 3 mudanças por ano é um pouco demais, vocês não acham? A Constituição deveria ser algo perene. Tá? Quer dizer, é feito para ser perene e eventualmente houve uma mudança muito grande, a gente não tinha pensado nisso, tem que mudar a Constituição, mas é assim, uma mudança a cada 10 anos, alguma coisa dessa ordem seria razoável. 3 mudanças por ano realmente mostra o quê? Que o que a gente colocou como Constituição não é uma coisa estável e mais que isso, quer dizer, já mudou tanto que a gente acho que não consegue mais nem reconhecer o texto original do que está em vigor hoje. Então precisamos sim de uma nova Constituição, mas a Constituição que a gente precisa é uma carta de princípios. Essa carta de princípios deve ser aprovada em plebiscito e essa Constituição não tem que ser contra coisa nenhuma. Tá? O mais importante, eu acho que precisa ter, é reconhecer os chamados direitos naturais. Quer dizer que esses direitos não são direitos que o Estado concede ao cidadão. Esses direitos são direitos que a pessoa tem só por ser uma pessoa, já nasce com esses direitos. Direito à vida, direito à propriedade, direito ao pensamento, direito à opinião. Então, isso não é ela tem esse direito porque o Estado deu isso para ela. Ela tem esse direito porque isso daí, digamos assim, faz parte de ser um ser humano ter esses direitos. A não ser que um cidadão viole
esses direitos de outro cidadão. E aí ele, ao violar direitos dessa natureza de outro cidadão, ele, de alguma forma, ele reconhece que esses direitos não existem naquele cidadão, e, portanto, ele abre mão desses direitos em relação a ele mesmo. Então, aí ele pode ser privado da liberdade, pode ser privado do patrimônio. Por quê? Porque ele não reconheceu esses direitos naturais em outra pessoa. Então, se ele não reconheceu em outra pessoa, ele abre mão dos dele. Então, nunca estabelecer que o Estado deu esse direito às pessoas. Não, esses direitos são direitos que as pessoas nascem com eles. E o Estado não tem ingerência sobre esses direitos, a não ser se o cidadão violou direitos dessa natureza em outro cidadão. Porque ao fazer isso, ele abriu mão desses direitos. E aí o próprio cidadão que teve os direitos violados, ou o Estado em nome desse cidadão, pode retirar alguns direitos desses direitos dessa pessoa como forma de impedir que ela continue violando esses direitos de outros cidadãos. E que outros cidadãos também não façam isso. Então, uma Constituição que tenha esse tipo de princípio é o que a gente precisa. E esquece esse negócio de Constituição anticomunista e de criminalização do comunismo, porque isso parece bom, mas se isso for feito, isso vai acabar se voltando contra você. Tá? O pensamento, ele é livre. Tá? Mesmo pensar essas coisas absurdas, do tipo regime comunista, essas coisas, mesmo isso tem que ser reconhecido. Crime só se houver uma ação. O pensamento desconectado da ação não é crime. Isso tem que ficar claro para todo mundo. E esse foi o vídeo de hoje.